paciente me pergunta, e aí doutor, mas vai descolar a pele toda da barriga? Eu falo, vai sim. O tema de vídeo de hoje é sobre abdominoplastia e eu vou explicar direitinho para vocês como que esse procedimento acontece de forma um pouquinho mais técnica, mas que vocês vão entender direitinho como que fica bem legal essa cirurgia. A abdominoplastia nada mais é do que o tratamento da região do abdômen com uma cirurgia plástica. Esse tratamento a gente vai seguir diversos padrões ou diversos tipos de cirurgia de acordo com o grau de flacidez de pele e com o grau de flacidez ou fragilidade da parede abdominal. Sendo assim, quanto menos pele para se retirar, menor é o corte. Quanto mais pele para retirar, maior é o corte. E seguindo essa sequência, a gente tem pouca pele para retirar, uma mini abdominoplastia. Uma pele em quantidade intermediária para se retirar, uma abdominoplastia convencional. Uma pele em grande quantidade para se retirar, a gente pode pensar até numa abdominoplastia circunferencial, que aí a gente vai tirar a pele até nos flancos. No padrão básico da abdominoplastia, a gente pode ou não fazer um tratamento do componente muscular. Esse componente muscular nada mais é do que a famosa diástase. Se o músculo estiver aberto, se tiver espaço entre os músculos, eu vou fechar essa região. Esse tratamento pode ser feito de forma convencional, fechando o músculo longitudinalmente, ou seja, do ossinho aqui de cima, que é o osso tifoide, até lá embaixo, na região pubiana, né? Como se fosse uma linha vertical. E a gente tem outros padrões de tratamento com linhas horizontais, eventualmente mais baixo ou no meio do abdômen, de acordo com o maior grau de flacidez. Em alguns casos, até, por exemplo, 3 linhas verticais de fechamento, porque eu posso fazer uma linha central e uma linha ali entre os músculos reto e os músculos oblíquos, também diminuindo o espaço entre esses músculos e aumentando a tensão nesse tecido que a gente chama de aponeurose, que é o tecido ali da parede abdominal. Depois desse tratamento, a gente vai pensar no umbigo. Quando o paciente faz uma mini abdominoplastia, a gente não faz aquele corte em torno do umbigo. O umbigo original ele fica completamente íntegro, certo? A gente só reposiciona ele no lugar certinho. Quando a gente faz uma abdominoplastia convencional, a gente corta em torno do umbigo, porque a base do umbigo vai ficar presa ali na barriga e a gente vai reimplantar esse umbigo na pele da paciente numa posição adequada. Então essa é a nossa etapa que a gente tem que pensar em segundo lugar. A gente pensa depois na tração de pele. Na mini abdominoplastia é uma quantidade pequena de pele que vai sair. Na convencional, de modo geral, toda aquela pele do umbigo para baixo a gente acaba retirando. Na abdominoplastia circunferencial, além dessa pele abaixo do umbigo, a gente também tira a pele dos flancos. Essa é a diferença. Para a gente conseguir trazer essa pele para baixo, a gente precisa, obviamente, descolar essa pele, a gente precisa liberar essa pele. Então é quando a gente percebe na cirurgia aberta um grande espaço descolado ou cortado ou liberado de pele ali, né? Toda essa região abaixo do umbigo, toda essa região central acima do umbigo, a gente precisa liberar para que a pele se mobilize. Eu também gosto muito nas minhas cirurgias de fazer uma lipoaspiração nesse tecido, nessa pele, porque a própria passagem de cânula já vai liberar esse tecido. Os túneis de cânula que ficam ali por dentro são liberações do tecido que vão permitir uma maior mobilidade dessa pele. E com maior mobilidade eu consigo retirar mais pele com menos tensão. A partir daí, nesse reposicionamento da pele, eu faço questão de dar alguns pontos de tração. O nome comum desses pontos são pontos de Barude. Esses pontos de tração são pontos entre a pele e a parede abdominal, no qual eu vou trazendo pouco a pouco esse tecido
e distribuindo a tensão em cada um desses pontos. São vários pontos que eu dou ali por dentro. Esses pontos, eles vão fechando aquele espaço aberto. Isso permite que não junte sangue ali, que não junte seroma. E isso permite também que a tração da pele não fique toda ancorada ali no corte da cicatriz. Porque como a pele já vai ter vários pontos de liberação dessa pressão, quando a borda da pele chega lá embaixo, onde vai ficar a cicatriz resultante, ela chega frouxa ali, ela chega sem uma tração importante. Então a cicatriz vai ficar uma cicatriz melhor posicionada, uma cicatriz com um arqueamento mais interessante, e eu não vou ter a tração da região pubiana para cima. Se eu não desse esses pontos de ancoragem, esses pontos de fixação antes, eu só fechasse a pele de cima com a pele de baixo, quando a paciente fosse levantar o corpo, essa pele tracionaria a região íntima e ficaria de uma maneira que não seria tão elegante. Já escutei casos de pacientes que mudam inclusive o ângulo de saída do xixi, né? Porque traciona tanto a região íntima que aquela angulação muda. Então é algo que não seria legal, não seria confortável para a paciente. Então a gente faz isso para evitar. E aí, quando a gente pensa em abdominoplastia, e a gente pensa da maneira convencional, né, da maneira habitual, que foram essas três que eu falei para vocês, a gente ainda precisa lembrar que existe uma categoria de abdominoplastia que não é tão convencional, que é a abdominoplastia reversa. Ela pode ser tanto uma mini abdominoplastia reversa, quanto uma abdominoplastia reversa convencional. Qual que é a diferença de uma para outra? É justamente o que a palavra diz. Na reversa, eu vou tirar a pele para cima. Qual que é a indicação dela? É quando é uma paciente que tem flacidez acima do umbigo e não tem flacidez abaixo do umbigo. E sendo uma mini abdominoplastia reversa, a cicatriz vai ficar apenas no sulco da mama. Sendo uma abdominoplastia reversa convencional, a cicatriz ela vem em toda essa região aqui do tórax. Nessa cirurgia eu também consigo fazer correção da diástase, mas é uma correção mais limitada. Eu consigo fazer uma correção de modo bem feito acima do umbigo, quando é na abdominoplastia reversa convencional. Mas abaixo do umbigo eu não consigo atingir bem se houver uma diástase. Então a gente tem que ter uns casos muito bem selecionados. Alguns pacientes eu posso até associar uma abdominoplastia reversa, corrigindo essa diástase na parte de cima, tracionando essa pele para a parte de cima, com uma mini abdominoplastia, né, habitual embaixo. Então ela ficaria com dois cortes, um corte embaixo, um corte em cima, e eu tiro pele para as duas regiões. São pacientes que eventualmente não aceitam nenhuma cicatriz no umbigo, tem um componente de flacidez maior na parte de cima do que na parte de baixo. Então são indicações muito específicas, é preciso que a gente avalie muito bem cada caso nesse sentido. Então a abdominoplastia, de modo geral, é tirar pele onde está sobrando mais e reposicionar a musculatura da maneira em que a parede abdominal fique com uma tensão mais adequada. Alguns pacientes melhoram até o componente de evacuação, de micção, né? Ou seja, alguns pacientes com escape urinário têm até uma melhoria nesse sentido com o fortalecimento da parede abdominal e correção da diástase. Ponto interessante a se comentar, certo? Nas cirurgias que eu faço, habitualmente eu não gosto de deixar dreno, mas não que isso seja um problema, muitos cirurgiões deixam e tá tudo certo. A paciente, de acordo com o grau de pele que é retirado, tem que depois da cirurgia andar curvada, até aquele tecido desinchar um pouquinho e ficar mais acomodado para ela não fazer uma tração muito grande na cicatriz, certinho? E o uso do modelador a partir do pós-operatório imediato. O modelador vai entrar ali como um componente de estabilização do tecido, para diminuir principalmente inchaço. Outra alternativa muito legal que a gente tem praticado com as nossas pacientes atualmente é a aplicação de um taping, na grande maior parte das vezes, um taping que seja contensivo para manter aquela pele ali na posição adequada, evitar que a gente precise fazer alguma manipulação nas primeiras semanas. Isso diminui reação inflamatória, diminui equimose,
diminui inchaço ou edema, então tem sido algo bem legal que a gente tem feito com as nossas pacientes. Além, é claro, da fisioterapia respiratória, enfim. Depois de tudo isso, depois que o inchaço passa, a gente já começa a vislumbrar um resultado legal a partir de uns 2 meses de cirurgia. Então é o investimento que a nossa paciente faz. E aqui, gente, é mudança de vida. Essa paciente pós-gestação, pós-perda de peso, mais importante, essa paciente muda completamente o contorno corporal, muda completamente a situação de vida dela depois de uma cirurgia desse, tá bom? Se você tem desejo ou interesse em conhecer um pouquinho mais sobre outros procedimentos cirúrgicos, deixa aqui no comentário qual cirurgia que você quer conhecer um pouquinho mais detalhada, tá bom? Não deixe de me seguir nas outras redes sociais, é sempre uma alegria ter você lá. Se você gostou desse conteúdo, ativa aí o joinha, se inscreva no nosso canal, é importante para incentivar aqui a minha equipe, me incentivar a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. E um grande abraço, até a próxima!